Eu tava naquele sono, escutei aquele barulho, sabe, os cachorros latindo, os gritos de umas mulheres. Falei, isso é briga, não vou nem sair. Aí quando eu abri a janela, que eu olhei só pelo canto, tava aquele monstro no meu portão. Aí tava no portão e ele enfiava o focinho assim debaixo do meu portão, assim, para levantar, sabe? Eu falei, meu Jesus do céu, que bicho será esse? Só pode ser uma assombração, uma coisa do outro mundo. Ao longo dos séculos, a humanidade sempre possuiu uma gama extensa de lendas e mitos sobre maldições e criaturas sobrenaturais. Muitas delas sofreram alterações narrativas de acordo com o tempo e a influência cultural. Mas sem sombra de dúvidas, o lobisomem é uma das histórias mais intrigantes e populares até hoje. Antes mesmo da palavra lobisomem existir, já haviam relatos sobre homens que assumiam formas de animais. Uma das histórias mais antigas e conhecidas vem da Grécia Antiga, sobre um personagem chamado Licaão. Segundo a mitologia, Licaão era um rei que, ao receber Zeus em sua casa, decidiu testar se o deus era realmente onisciente. A história possui diferentes versões. Em uma delas, Licaão teria servido carne humana a Zeus, e como punição, ele foi transformado em um lobo. E é justamente daí que surge o termo licantropia. A ideia de um ser humano se transformar em lobo não nasceu com o cinema moderno. Ela é muito mais antiga, e talvez isso seja o mais intrigante. Porque muito antes de existirem filmes, televisão, internet ou mesmo livros, as pessoas já compartilhavam o mesmo medo: um homem se tornando uma fera. E aqui surge um dos elementos centrais da lenda. O lobisomem não é apenas um lobo gigante, ele é um ser dividido, metade homem, metade animal, e isso carrega um significado muito mais profundo. Ao longo dos séculos, diversas culturas relataram histórias de pessoas que abandonavam temporariamente sua humanidade. Indivíduos em estado de transe, pessoas que acreditavam estar possuídas. O problema é que, quando alguém realmente acreditava estar se transformando em um animal, como que explica isso? Sem conhecimento médico moderno, sem neurologia, sem psicologia, sem compreensão adequada do funcionamento do cérebro. A explicação mais acessível, frequentemente, era algo sobrenatural. Foi durante a Europa medieval que as histórias de lobisomens passaram a assumir uma forma mais próxima das que conhecemos hoje. Relatos surgiam sobre homens que desapareciam durante a noite, pessoas encontradas feridas, animais mortos sem explicação e indivíduos acusados de carregar uma maldição. Agora, um questionamento: como uma lenda tão antiga se tornou parte do folclore brasileiro? A resposta está na influência europeia. Durante o período colonial, diversas crenças foram trazidas ao Brasil, e aqui elas se misturaram a outras tradições culturais. O resultado foi um lobisomem próprio, ou um lobisomem brasileiro, por assim dizer. E aqui, meus amigos, é onde a história se torna ainda mais complexa. Porque algumas pessoas historicamente classificadas como lobisomens podem ter sofrido de condições reais. Existe, por exemplo, a hipertricose, uma condição rara que causa crescimento excessivo de pelos pelo corpo. Imagine você viver séculos atrás com uma aparência drasticamente diferente da maioria das pessoas, em uma sociedade sem compreensão médica adequada. E também existe a chamada licantropia clínica, que é quando a pessoa acredita estar se transformando em um animal. Não há transformação física real, é óbvio, mas a experiência psicológica pode ser extremamente intensa. A transformação também é descrita como um processo extremamente doloroso, começando por uma febre muito alta, seguida de espasmos e fraturas ósseas. Você vê seu corpo sendo dilacerado de dentro para fora, ossos se quebrando, membros esticando, sua pele e músculos sendo rasgados de forma violenta. Um cenário de terror completo, resultando em uma criatura humanoide grotesca. Aí você precisa lembrar que toda criatura lendária possui uma fraqueza, e o lobisomem possui várias. A mais conhecida é a prata. Segundo a cultura popular, uma bala de prata seria capaz de matá-lo. Mas há um detalhe importante: a prata não aparece como uma regra universal nas tradições antigas. Sua associação com o lobisomem foi sendo consolidada ao longo do tempo por obras de ficção. Outra crença comum
é a ideia de que, ao descobrir a identidade do lobisomem, seria possível quebrar a maldição. Em algumas versões, a transformação poderia ser interrompida. Em outras, o lobisomem retornaria à forma humana ao amanhecer. E existe também uma versão em que a criatura não poderia ser morta, ela apenas voltaria a ser humana e continuaria sua vida normalmente, sem qualquer lembrança do que fez. Hoje nós temos câmeras, celulares, iluminação, ciência, explicações para fenômenos que no passado pareciam sobrenaturais. Ainda existem relatos de criaturas estranhas em estradas isoladas, uivos no meio do mato, narrativas transmitidas em pequenas cidades, fazendas e comunidades afastadas. Talvez tudo isso tenha explicação, provavelmente tem. Mas há algo que a ciência nunca eliminou completamente: o medo do desconhecido. Porque quando você está sozinho em uma estrada escura, sem iluminação, e ouve algo se aproximando, você não pensa em mitologia grega, não pensa na Idade Média, não pensa em doenças raras, você apenas sente o mais puro, genuíno e humano medo. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual o lobisomem nunca desapareceu. Porque enquanto o ser humano continuar temendo a escuridão, a fera continuará existindo.